Oi, gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, aí, nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar sobre um assunto muito importante que é como ter o dom do discernimento de espírito, como começar a discernir, como sentir se aquilo que está sendo dito é de Deus ou não é de Deus, se realmente aquela pessoa é uma pessoa de Deus ou sofre influências malignas ou é o próprio inimigo ali falando naquela boca daquela pessoa. Eu quero aqui nesse vídeo falar um pouco sobre isso, viu, amada igreja? E algo, que me preocupou muito. Eu já tive uma experiência no passado e Deus é sábio e Ele sabe trabalhar. Mas antes disso, eu quero te perguntar como que você está. Você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários. Mas Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Amém, irmãs? Sabe que hoje eu estive conversando, Estive conversando com algumas pessoas e algo me chamou muita atenção e eu me reportei lá para o passado, no sentido de valorizar muito os dons. Cuidado que nós precisamos ter ao supervalorizar os dons ou capacidades ou habilidades que Deus ele nos dá na Terra. Já fazem muitos anos em que eu já contei isso aqui várias vezes aqui no canal e graças a Deus que, irmãs, eu estava passando um deserto muito grande naquela época, muito grande, muito grande. E eu me lembro daquele dia em específico, era uma terça-feira, havia um culto de consagração. A igreja que eu congregava na época, que era a Igreja Batista do Calvário. E lá as irmãs se reuniam toda terça-feira para orar, enfim. E como eu estava passando por aquele deserto sem entender, muita coisa, era muito... era assim, mas uma neófita, na fé. Então, eu estava aprendendo mais pela misericórdia, pela graça. Nós precisamos nos colocar para aquilo que Deus ele tem nos chamado. No entanto, irmãs, nesse período, curiosamente, Deus me agraciou com alguns dons. Dom de visão, dom de interpretação, dom de revelação. E ali, irmãs, eu usava aqueles dons, aquelas ferramentas, mas a minha vida pessoal estava assim, um declínio. E eu me lembro que eu estava em uma dessas orações e nesse dia foi um dia assim, muito específico. Eu não sei, irmãs, o que aconteceu com aquela irmã na época. Hoje ela já é uma pastora, mas na época ela era uma diaconisa, essa irmã que eu vou falar aqui. E ali, irmãs, dava-se, era um culto pentecostal, dava-se muita vazão, aos dons e tal. E pela graça eu usava, aqueles dons, mas nesse culto em específico, essa pessoa, essa irmã, digamos assim,
ela disse uma frase. Com aquela frase que ela disse, eu não sei, não tinha nada demais naquela frase, irmãs, mas para mim soou com um tom diferente. E aquilo deu um nó na minha mente, né? Aquilo deu um nó. Eu me lembro que nós estávamos em uma roda e ali Deus foi me dando alguns mistérios das pessoas que estavam ali. E ali eu fui entregando, né? E ali aquela irmã falou na época, Deus já usou a serva do Senhor dele, Deus já usou a serva dele. Então nós vamos orar. Ela falou só isso. Mas aquilo dali para mim soou. Hoje ela já é uma pastora, né? Isso tem muitos anos, irmãs. Eu não estava nem na igreja que eu congrego hoje, era de outra igreja, a Igreja Batista do Calvário. E ali, irmãs, aquilo soou para mim e eu vim para casa em parafuso. O que aconteceu, irmã Raquel? Aconteceu que naquele dia eu tive uma conversa com Deus. Tive uma conversa muito séria com Deus. Falei, Senhor, o Senhor me usa para entregar mensagens, visões e revelações. E as pessoas choram, se aquebrantam. Olha a minha vida como é que tá. Se o Senhor me usa, olha só, irmãs, o que eu falei para Deus. Se o Senhor me usa para eu falar para essas pessoas o que está acontecendo, aquilo que está para acontecer, então o Senhor me mostra aqui um jeito de eu sair dessa situação. O Senhor me revela a minha vida. Porque tá uma incoerência isso daí, Senhor. Marca, tu falou assim, falei. Tá uma incoerência. Como que o Senhor me usa para outras pessoas? Pessoas recebem, irmãs, e acontecia. E coisas sérias, viu, irmãs? E aí, então o Senhor me mostra, me revela. Olha aqui minha vida, isso aqui não glorifica o teu nome. Falei assim mesmo para Deus, irmãs. E ali, irmãs, pasmem todas vocês. A partir daquela oração, né? Algumas coisas foram mudando na minha vida. Deus foi falando comigo. Raquel faz isso, Raquel faz aquilo, Raquel não sei o que, Raquel. E ali, irmãs, as coisas foram mudando. Foram mudando. Deus foi me dando estratégias espirituais, materiais, para sair daquela situação no qual eu me encontro. E por que eu contei essa história? Eu contei essa história verídica para trazer a reflexão que nós não podemos supervalorizar o uso dos dons. Nós não podemos focar somente no uso dos dons. Mas Raquel, e hoje? Não, hoje muito diferente, irmãs, muito diferente. Irmãs, naquela época eu vivi uma vida de muita dificuldade, irmãs. Uma prova, uma luta, e eu chamei mesmo, eu falei com Deus, eu orei ao Senhor, cheguei, olha, eu vi, mas eu não sei o que tinha ali naquela frase, naquela palavra, que eu quero unção na vida daquela irmã. Ela só falou isso. Mas eu vim para casa, eu falei, Senhor, como é que o Senhor me revela? Nunca tinha pensado naquilo. E ali, irmãs, a partir daquele dia, muitas coisas mudaram. Então, nós precisamos ter muito cuidado com assuntos de dons.
supervalorizar os dons em detrimento do caráter? Qual é a fluidez daquela vida? O que nós enxergamos para uma pessoa? O que nós estamos vendo ao enxergar e ver uma pessoa, entre aspas, muito usada por Deus ou usada por Deus? Como que é a vida dessa pessoa? Transmite coerência? Transmite uma certa coerência? Ou será que tudo que está, ou uma grande parte do que está na vida daquela pessoa não glorifica a Deus? Como que essa pessoa lida com a liderança, lida com família, lida com dinheiro, lida com si própria? Irmãs, eu citei aqui uma experiência minha. E nós não podemos ficar supervalorizando os dons, irmãs. Porque o que conta para Deus não são os dons, é o caráter, fruto. Esse negócio de aparência, irmãs, Deus sempre detestava, quando eu falo Deus, Jesus, né? Essa questão da aparência. Ele teve fome, viu lá uma folha, lá uma figueira, se aproximou querendo fruto, não teve. Ele amaldiçoou. A aparência dos fariseus, aquilo que parece e na essência não era aquilo. Que o Senhor nos ajude, viu, amada igreja? Que o Senhor tenha misericórdia. Como que a pessoa tem vários dons, será que Deus não revela uma forma da pessoa sair daquela situação? Será que Deus não mostra uma forma da pessoa ter um insight, sair daquela dificuldade, sair daquela situação? Mas Deus é sábio. Nós não podemos supervalorizar os dons. E o que conta para Deus é o caráter transformado. É o desenvolvimento dos frutos do Espírito Santo. É um fruto que se reverbera em vários outros, né? Domínio próprio, alegria. Como que é a vida dessa pessoa na essência? A irmã Raquel, ela fala um monte de línguas estranhas, entrega visão, revelação, sapateia. Tá, mas na essência você conhece? Ela é mulher de Deus, mas por que a mulher de Deus você conhece? Você convive? Você já foi na casa dela? Ou na casa dele? Ou será que na casa lá tem tudo bagunçado, o espírito da miséria, da bagunça, da sujeira lá? Deus é coerente, irmãs. Nós não podemos supervalorizar os dons em detrimento do caráter e da essência de Cristo. Como que Deus usa, né? Para mostrar, para revelar, para fazer, para acontecer. E Deus não revela para a própria pessoa, irmãs. Então, a Bíblia diz que os sinais seguirão aos que creem. Cadê o sinal? O sinal. Irmãs, eu vi um vídeo desse, um dia desse, irmãs, horrível, horrível. Eu não gosto nem muito de ver, mas esse eu vi, irmãs. Havia um ambiente de igreja
confortável, um ambiente de igreja. E outra coisa, irmãs, o inimigo Satanás, ele fala línguas estranhas. Ele pode até fazer sinais e maravilhas. Por isso que estou falando da essência. A essência dos frutos que está lá em Gálatas. Irmã Raquel, quanto vídeo, irmãs, era um ambiente assim de igreja. E tinha um líder lá, um pastor. E tinha uma pessoa assim, falando línguas estranhas. Olha só, irmãs. Falando línguas estranhas. E outra coisa, irmãs, eu creio que, olha, tem gente que só porque falou línguas estranhas já é mulher de Deus. O inimigo da nossa alma, ele tem esse poder de se travestir. Uma das artes dele, que ele faz muito bem, é enganar. Ainda mais se estiver desligado. Ele copia e ele se utiliza da estratégia do engano. Viu, amada igreja? Irmãs, ali tinha um líder, acho que era um pastor. E tinha uma moça, a obreira estava assim com ela, do lado dela, e ela falando línguas estranhas. Assim, imitando o Espírito Santo. Irmãs, imitando o Espírito Santo, entre aspas, ali. E falando ali, falando línguas estranhas. E o pastor ficou assim. Acho que era um pastor, né? Ele falou, olha, eu tô com Deus. Deus está comigo. E a menina, né, a jovem, não falando nada, assim, falando línguas estranhas. Deus é maior. Foi uma palavra assim que ele estava falando. Deus é maior e Deus está comigo. Deus está comigo. Deus está contigo? Olha, irmãs, foi algo mais ou menos assim. Deus está contigo? Mais uma coisa horrível. E ela ali com aqueles trejeitos para entregar visões, revelações. E ali ele falando, você tem certeza que Deus está contigo? Falando assim mesmo. Com quem Deus estiver vai ter o sinal. Eu sei que Deus está comigo, o pastor falando. Mães, uma cena horrível. E lá outra pessoa, irmãs, quem não tem o dom de discernimento cai naquilo, irmãs. Falando línguas estranhas, olhando para ele, como se fosse entregar ali, né? Uma visão, a revelação, um mistério. Mas ali o pastor falou mais uma vez, não, Deus está comigo, Deus é meu, Deus está comigo. Eu como fulano de tal, Deus está comigo. E se ele não estiver contigo, se revela aí agora. Foi algo mais ou menos assim. Irmãs, aquela pessoa, entre aspas, que estava cheia, né? De Deus, mas caiu assim, ó, possuída de demônio. Ele tá vendo aí, igreja? Olha, começou a entortar a mão. Irmãs, uma cena horrível. Cuidado. Cuidado. O Espírito Santo de Deus, uma pessoa também cheia de Deus, em assuntos de dons, de visões, de revelação, revela o futuro, tá, irmãs? O que vai acontecer no futuro? Deus conhece o nosso futuro, o inimigo não. Uma das características que aquilo é algo do inimigo é porque a pessoa só fala ali o presente. Ah, você tá aí, você tá aqui, não sei o que, não sei o que. Você pode estar todo errado, toda errada. Todo errado, mas
A pessoa sabe que ela está errado, fazendo coisas erradas. Aí vem, entre aspas, né? Um espírito ali, né? Da profecia e fala: eis que eu me agrado de você. Pode ter certeza que isso daí é demônio. Você sabe que você está errado. Está fornicando, está se prostituindo, está indo para lugares errados, está enrolando os outros, está mentindo. Aí vai para um ambiente de igreja, chega lá e recebe uma profecia dessa. Ei, meu servo, estou eu me agradando. Demônio puro. Próprio mal ali falando contigo. O próprio mal ali falando contigo. É, irmã Raquel, é. Por isso, irmãs, isso é muito sério. O que eu indico você? Leia a palavra. Você também não é obrigada a ficar acreditando tudo que eu falo, não. Vai ler a palavra. Busca uma igreja alicerçada na palavra. E não somente que valoriza os dons. O dom é um acessório. E falar em palavra para contextualizar e afirmar aquilo que eu estou falando, aqui em Mateus, no capítulo 7, vai dizer assim, capítulo 7, mas vamos aqui, ó, 16, pelos seus frutos os conhecereis, colhem-se porventura a uva dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada no fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Faz a vontade de Deus? Muitos me dirão naquele dia, Senhor, nós não profetizamos, ó. Então, eles profetizavam, ó. Em teu nome não expelemos demônio, ó. Pasmem todos vocês, até expelem demônio. Em teu nome não fizemos muitos milagres, ó. Milagres até o mal pode fazer, viu, irmãs? Você observa que Moisés lá no palácio de Faraó lá, você observa lá, né, quando Deus falou assim, falou para ele lá daquele cajado, lança lá a vara e se transformou numa serpente e tal. Você vê que tinha uns mágicos lá, né, uns ilusionistas, os feiticeiros lá, que também eles faziam os prodígios. Mas a cobra lá de Moisés engoliu todas elas. Então, irmãs, o mal também ele faz sinais. Olha aqui, ó. Em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direis explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então, irmãs, vamos ficar muito atentos. Deus não nos chamou para seguir uma religião, sermos religiosos, frequentadores de igreja, de banco, não. Deus nos chamou para sermos sal e luz. Deus nos chamou para amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o vosso entendimento. Deus nos chamou para isso. Deus nos chamou para isso. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E o que eu li aqui, ó, mas aquele que faz a vontade do meu Pai.
Você tem feito a vontade de Deus? Ou você só conhece a vontade, mas não pratica? Você tem feito a vontade de Deus? Mas, Raquel, como que eu vou conhecer a vontade de Deus? Lendo a palavra de Deus. Ou você só fica se alimentando do que te dão aqui na internet? Então, irmãs, e não acredito também em tudo aqui que eu falo não, viu? Vocês têm que ter o devocional de vocês, a vida com Deus aí de vocês também. Assiste os vídeos. Agora eu vou pedir, né? Dá o like, compartilha, ativa o sininho das notificações, né? Mas tem a vida devocional de vocês na casa de vocês. Mas tanto do versículo inventado, isso é uma clara evidência de que o povo não entende, não lê a palavra. Ó, vou citar aqui alguns versículos inventados que não estão na Bíblia. Quer ver? Diga-me com quem andas que eu te direi quem és. Mas isso não existe na Bíblia. Não é, Marcão? Não, isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz, ande com sábio, serás sábio. Outro versículo inventado. E, Raquel, o que é história de versículo inventado? São versículos que são tão repetidos e repetitivos. Pasmem todos vocês, até líderes em cima de altar ficam repetindo isso. Mas você vai escavar, vai procurar a fundo, não tem isso na Bíblia. O cair do homem, o levantar... Não, irmãs, a Bíblia diz que o cair do homem, o levantar de Deus. Irmãs, isso não está na Bíblia, irmãs. E pessoas pregando. Não, a Bíblia diz, Raquel, que o cair do homem, o levantar... Não, amada, o cair não é... Isso não está na Bíblia. Onde é que está isso? Isso não existe, irmãs. A Bíblia diz que 7 vezes cairá o justo, mas não ficará prostrado, irmãs. Olha, a Bíblia diz que... Deixa eu lembrar aqui mais de outro versículo inventado. Olha só, irmãs. Mães, são evidências claras que o povo não conhece. E não quer nem conhecer. Quer ver? Não cai uma folha da árvore se não for pela vontade de Deus. Não cai uma folha. Mas, aonde que está escrito isso, irmãs? Isso não está na Bíblia. Olha, mas o que está na Bíblia é... Olha o que está na Bíblia. Deixa eu raciocinar aqui, que a irmã Raquel está um pouco cansada. Mas deixa eu raciocinar aqui. O que está na Bíblia é, até os cabelos da vossa cabeça, eles são contados. Mas, né, não cai uma folha da árvore. Isso não está na Bíblia, não. Deixa eu ver se eu encontro mais outros versículos aqui para falar. Irmãs, encontrei mais outros versículos inventados. Agora eu vou ler, né? Alguns eu lembrei de cabeça, mas outros aqui eu vou ler. Olha esse daqui, irmãs, olha esse daqui. Eu venci o mundo e vós também vencereis. Apesar de ser uma frase muito usada como autoajuda, Jesus nunca falou isso. O que ele realmente falou foi o seguinte: tenho-vos dito que para mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Nós devemos perseverar, irmãs, diante das adversidades, confiando em Jesus, porque ele venceu o mundo. Ó, irmãs, um outro versículo inventado. Fazer o bem sem olhar a quem. Irmãs, apesar de ser uma ótima orientação, como viver em comunhão também não está na Bíblia, mas tem algo parecido, que é
Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Gálatas 6:10. Mas tem um versículo que fala mais ou menos sobre isso. Tem um versículo na palavra que fala assim: aquele que sabe o bem e não faz, comete pecado, viu? Tem esse versículo, irmã Raquel? Tem esse versículo. Aquele que sabe fazer o bem, deixa eu encontrar aqui onde está esse versículo. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Vamos encontrar esse versículo? Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Isso está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 17. Que é bem parecido com aquele, né? Aquele que sabe fazer... Isso está na Bíblia, Tiago 4, 17. Aquele que sabe fazer o bem e não faz, comete pecado. Bem parecido com aquele, né? Fazer o bem sem olhar a quem, né? Também parecido. Mas esse fazer o bem sem olhar a quem, isso não tá na Bíblia, viu, irmãs? Outro versículo inventado, irmãs. O pouco com Deus é muito. Isso aí, irmãs, é um outro versículo inventado. Essa frase pode ter sido inspirada no milagre da multiplicação, quando Jesus usou apenas 5 pães e 2 peixes para alimentar uma enorme multidão. Embora essa frase não seja um versículo bíblico, ela reflete o princípio espiritual encontrado em diversas escrituras, né, passagens das escrituras. Deus é capaz de abençoar, de multiplicar o pouco que nós temos, por menor que pareça. Mas isso não é um versículo bíblico. O outro, irmãs, esse aqui também eu já ouvi muito. Qual desses aqui você mais ouviu? Deixa aqui nos comentários. Quem não vem pelo amor, vem pela dor. Aonde que tá isso, irmãs? A frase quem não vem pelo amor, vem pela dor é muito popular e muito usada para expressar a ideia de pessoas que se voltam para o que é certo, seja por escolha ou por consequência. No entanto, é importante esclarecer essa frase, não é versículo da Bíblia. A Bíblia diz algo assim: o homem que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado de repente sem que haja cura. Provérbios 29, 1. Esse versículo adverte sobre as consequências de resistir repetidamente à correção, alertando que isso pode levar a um ponto e não um retorno. Irmã, isso aqui eu já falei, diga-me qual que é antes que eu te direi quem é, isso aqui eu já falei. Um outro também, irmãs, a Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus. Olha só, irmãs, que disse, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. E não a expressão é dando que se recebe. Um outro, né, para fecharmos aqui e concluir. O dinheiro é a raiz de todos os males. Essa frase é uma modificação do versículo, 1 Timóteo 6,10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. A diferença é sutil, mas é significativa. Então, irmãs, em nome de Jesus, o vídeo ficou longo, no final foi uma linha assim, mais, né, doutrinária de estudo, mas, irmãs, em nome de Jesus, né, que o Senhor nos ajude a afirmar e pautar mais nos frutos. Fala em fruto, vamos finalizar lendo os frutos? Mas gente que fica valorizando muitos dons, fica já com o pé atrás. Como que é a vida dessa pessoa? É uma vida desenrolada? É uma vida coerente? Desenrolada. É uma vida onde a própria pessoa se resolve a vida dela, ou quer resolver a vida de todo mundo. E a nem dele nem a dela resolve. Vamos lá, os frutos, né? Fica muito atenta a pessoas que ficam valorizando muitos dons. O dom, ele é muito bom, mas ele serve como um auxiliar.
viu? Mas o que conta para Deus é o fruto. Eu quero ler aqui, digo porém, Gálatas 5, vou ler a partir do 16. Andai no Espírito, jamais satisfareis as concupiscências da carne, porque a carne milita contra o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas como prostituição, impureza, lascívia. Prostituição, você tá com aqui, tá com outra ali, tá lá não sei aonde, tá com vários ao mesmo tempo, vários namorados, né? No caso dos homens, namoradas. Impureza são pensamentos impuros, viu, irmãs? Impureza são pensamentos impuros, pensamentos que desagradam a Deus. Masturbação é impureza. Lascívia é desejo desordenado. E o diabo que coloca, viu? Ideias, desejos. Idolatria, todas as formas de idolatria. Apego é idolatria, avareza é idolatria. Pessoas que ficam guardando coisas, acumuladores são idólatras. Cuidado, viu? Feitiçarias, todas as formas de feitiçaria. Horóscopo é uma forma de ocultismo e feitiçaria. Tarô, cristais, tudo quanto é simpatia, feitiçaria, viu? Inimizade, porfia. O que é porfia? Brigas, ciúmes, iras, discórdia, obra da carne, dissensões, facções, separações, dissensões, facções são separações. Mães, outra coisa, não fica discutindo com o outro. Mães, fica discutindo por causa de igreja. Não, que a minha igreja é melhor, porque a minha... Não tá